É um mantra na escrita que um bom personagem tem defeitos e qualidades, fazendo dele um personagem complexo e identificável para o leitor. E obviamente que Shumatsu no Valkyrie também tem seus personagens complexos com desafios e traumas próprios. Por isso hoje aqui no canal você verá todos os complexos psicológicos dos personagens de Shumatsu no Valkyrie. Antes de eu explicar que personagem tem que complexo, deixa primeiro eu explicar para você o que é e o que eu tô me referindo quando eu falo complexo. Na psicologia, complexo é nada mais que um padrão central de memórias, emoções, percepções e desejos que ficam no inconsciente de uma pessoa. Normalmente esses modelos giram em torno de temas comuns como status, amor ou poder. Basicamente é um termo criado para definir que uma palavra ou conjunto de palavras pode influenciar nossas emoções e personalidade. Se não deu para entender, relaxa, fica no vídeo que com os exemplos você já vai entender. Vamos começar com o mais simples, o complexo de superioridade. Aquele que tem um complexo de superioridade é nada mais, nada menos que alguém que se coloca acima dos outros como superior ou divino. Normalmente esse complexo faz as pessoas terem uma opinião exageradamente positiva do seu valor próprio e de suas próprias capacidades e características, tendo expectativas exageradamente altas em objetivos e realizações pessoais, agindo com vaidade, usando roupas extravagantes para chamar atenção, sendo orgulhoso e arrogante com outras pessoas, além de menosprezar os esforços direcionados à dominação daqueles considerados mais fracos ou menos importantes por ele. Pegando os personagens de Shumatsu, inicialmente se poderia pensar em Apollo e Poseidon, mas ambos não se encaixam no complexo de superioridade. Apesar de agir de maneira arrogante algumas vezes e agir com vaidade bastante também, o Apollo não costuma menosprezar outros, especialmente se eles se esforçam, como o caso dele com a Python sendo o exemplo perfeito disso no mangá. Já no caso do Poseidon, ele não tem um complexo de superioridade porque a origem do complexo de superioridade não se encaixa nele. Normalmente aqueles que manifestam um complexo de superioridade projetam sentimentos de inferioridade que eles têm internalizados nos outros, especialmente naqueles que ele percebe ou entende como inferior. Normalmente essas pessoas tendo as mesmas características que internamente esse indivíduo de complexo de superioridade também tem, como aparência, personalidade, condição atual e outras coisas. Nesse caso, o Poseidon não se aplica porque o Poseidon não tem nenhuma inferioridade internalizada. Ele é um personagem genuinamente arrogante, que se acha superior. Na realidade, tem outro complexo aqui no vídeo que o Poseidon se encaixa que eu vou falar daqui a pouco. Quanto ao complexo de superioridade, eu diria que o personagem que se encaixa perfeitamente com ele é o Rajun, um ser que inicialmente se demonstra arrogante, soberbo, egoísta, mas com o passar da sua luta com o Buda, ele vê e tenta rejeitar que ele é covarde e temeroso frente a pessoas que têm o que ele não tem, coragem. Por isso, acredito que o Rajun é o personagem que mais se encaixa no complexo de superioridade. E obviamente, se estamos falando de complexo de superioridade, sua contraparte, o complexo de inferioridade, também apareceria. E essa tem um personagem muito óbvio. Se o Rajun é um personagem com complexo de superioridade, então aquele que tem um complexo de inferioridade é Zero Fuku. O complexo de inferioridade é o sentimento de que uma pessoa é inferior a outra de alguma forma. No nosso caso, obviamente, a relação do mangá é Zero Fuku e Buda. Diferente de um sentimento normal de inferioridade que pode ser ali um incentivo para o progresso pessoal de algumas pessoas, o complexo de inferioridade é um estágio avançado desse sentimento, frequentemente resultando em uma fuga das dificuldades da vida, coisa que o Zero faz muito durante o mangá. Esse complexo é de fato bastante complexo e muitas são as possíveis causas para ele, mas uma delas é a provocação de sentimentos de inferioridade por meio das comparações desfavoráveis, feitas com as realizações de outras pessoas, ou quando seus feitos não são gratificados, não geram frutos ou são menosprezados pelas pessoas à sua volta. Tudo isso aconteceu com o Zero, que mesmo depois de se esforçar tanto para tirar a miséria das pessoas, se viu inferior ao Buda nessa missão, incapaz e fraco, e começou a gerar um sentimento cada vez mais temeroso que cresceu durante a luta, um sentimento que ele era inferior e naturalmente miserável. Buda, o sábio que libertou esse menino da miséria, apenas conseguiu fazer isso após desconectar o Zero da expectativa que ele tinha para a torcida e as pessoas em volta e também com o próprio Buda. Foi só quando o Zero deixou de se preocupar com os terceiros e começou a se preocupar com ele mesmo que ele se dissipou dessa tristeza e desse complexo. E é claro, eu tô falando aqui do Buda como se ele fosse um grande psiquiatra, mas ele também tem um complexo. Isso mesmo, o Iluminado também tem um complexo. E esse não é só ele não, mas muita gente no mangá, como Nostradamus e Anubis. No caso, esses três personagens compartilham o mesmo caso, o complexo de Peter Pan, ou Puer Aeternus, também chamado de Síndrome do Homem que Nunca Cresce.
O complexo de Peter Pan descreve pessoas com comportamentos infantis e inseguros que os impedem de amadurecer normalmente, adultos com mentes de criança, e por causa disso acabam falhando em diversos assuntos da vida adulta, especialmente a socialização e a conexão de laços com outras pessoas. Apesar de ser um complexo bem complexo mesmo, no caso dos três que eu citei, Buda, Nostradamus e Anubis, a comparação é mais simples. O Buda é citado várias vezes como um verdadeiro adolescente, mimado e muitas vezes infantil mesmo, fazendo o que bem entende. Inclusive ele tem uma grande rixa com os deuses do Valhalla, tendo poucos laços e poucas relações com pessoas do Valhalla. Nostradamus mesmo gosta de pregar peças, não liga pros outros e constantemente age que nem uma criança. A mesma coisa com Anubis, que tem as suas piadinhas de cachorro, né? Mas o jeito que ele fala no japonês é que nem uma criança japonesa fala. Ou seja, esses três personagens têm as suas semelhanças baseadas em serem crianças no corpo de adultos. E só pra deixar claro, os exemplos e comparações que eu tô fazendo aqui no vídeo são só isso. Eles são exemplos e comparações. Não necessariamente esses personagens têm os complexos que eu tô comentando. Um outro complexo muito comum é o complexo do arrombado. O complexo do cara que vê o vídeo e não dá o like e se inscreve no canal. Não tem o complexo do arrombado, dê o like e se inscreva. Já aproveita e me segue nas redes sociais do canal também. Seguindo pros nossos complexos, eu vou pincelar um pouco sobre um que eu não acho que o personagem tenha no momento atual do mangá, e sim que ele tinha e superou, assim como o Zero, né, que eu falei agora há pouco, que no caso é o Shiva, que eu conectei ao complexo de Jonas. O complexo de Jonas se refere a uma pessoa que tem medo de mudanças, do sucesso de ser diferente e por isso de ser rejeitado. Esse tipo de pessoa prefere renunciar à sua originalidade e viver isolado, conformado com o seu destino atual. São pessoas que vivem no conformismo e não buscam novos desafios. E esse é exatamente o caso do Shiva, que antes de partir na jornada com o Rudra era exatamente o tipo de pessoa conformista que estava satisfeito na situação que estava. O sonho ali era do Rudra, não do Shiva, que somente seguiu seu amigo por ser o seu amigo. Todo o flashback do Shiva passa muita mensagem de aprender a arcar e aceitar as responsabilidades que você tem, mesmo que não goste. E Shiva aprendeu a superar isso após sua vitória sobre Rudra, aceitando que ele era o topo de Svarga. Seguindo para o próximo complexo, temos o complexo de Prometeu, inspirado naturalmente no deus Prometeu que deu à humanidade o fogo. Tendo o nome como inspiração dessa lenda, o complexo de Prometeu define um indivíduo que tem um grande desejo de alcançar a perfeição ou poder, sendo inocente quanto à sua impossibilidade racional, ou seja, quanto a ser impossível você alcançar a perfeição. Eles são focados em avançar, evoluir, desenvolver, fazer melhor que os seus antepassados. É aquela vozinha interior que sussurra para ir além, para questionar, para desvendar os mistérios do universo. É a fome do saber que dá a vontade de superar pais e professores, não por vaidade, mas por uma necessidade intrínseca de entender as coisas à sua volta, de explorar, de criar, de desvendar os segredos da existência. Claro, por ser um complexo, obviamente não é tudo de bom. Muitos indivíduos com complexo de Prometeu são tão focados no desenvolvimento e no avanço que relaxam quanto a assuntos básicos como sua própria saúde, higiene e suas relações interpessoais. Obviamente, quando descrevo esse complexo, todos aqui pensam no Tesla, e essa é uma escolha perfeita, o homem focado em sempre avançar, sempre seguindo rumo ao futuro. Porém, além da obviedade que é o Tesla, eu diria que o Apollo, em certo grau, também se encaixa com um complexo de Prometeu, porque o Apollo também é um personagem focado em evoluir, só que dessa vez evoluir ele próprio, uma evolução pessoal que nunca acaba. Por isso, na minha visão, tanto a luz da humanidade, o Tesla, quanto a luz dos deuses, o Apollo, ambos se encaixam no complexo de Prometeu. Agora desafio vocês a achar algo em comum entre dois personagens que à primeira vista parecem ser completamente distintos, Beelzebub e Raiden. Sim, existe um complexo misterioso que faz uma conexão singela entre esses dois personagens, ou pelo menos eu consegui ver algo que os conecta. Se você tá achando que eu tô maluco, apenas veja como complexo de culpa pode conectar muito bem esses personagens tão distintos. Sentir culpa é algo normal, mas o complexo de culpa leva esse sentimento ao limite. Ela normalmente se refere a uma crença persistente de que você fez ou vai fazer algo errado. Embora um complexo de culpa possa se originar de um dano real que a pessoa pode ter causado, ele também pode se concentrar numa culpa imaginária por essas pessoas. Ela pode começar a pensar que fez algo errado sem verdadeiramente ter feito esse algo errado. Em muitos casos, essas pessoas podem superestimar o seu próprio papel em uma situação, acreditando que os seus próprios pequenos erros tiveram um impacto muito mais sério do que eles realmente tiveram. Alguns sintomas para isso são isolamento e a dificuldade de criar relações, a preocupação constante com os erros do passado, o arrependimento, o remorso e a privação de seus talentos.
No caso do Bell, ele seria caracterizado com um complexo de culpa natural, onde o indivíduo realmente cometeu um erro, que no caso, obviamente, é ele matando seus amigos e a sua amada no passado, algo que o atormenta até os dias de hoje. Tem um outro tipo de complexo de culpa, que é a culpa tóxica, que é quando a pessoa se sente culpada por coisas que não estavam sob o seu controle. Apesar do Bell, de fato, não ter controle de Satã, eu vejo isso se encaixando mais ao Raiden, que se culpou e se restringiu a vida inteira por causa da sua força abissal, tentando e evitando ao máximo machucar as pessoas que nem a sua mãe havia ensinado. Porém, o Raiden não tem nenhuma culpa, nenhum controle por ele ser forte daquele jeito. Por isso, eu vejo esses dois personagens tendo ali um certo paralelo de culpa que pode ser traçado nesse complexo. E por fim, para fechar o vídeo, temos um complexo que é representado pelo excesso de arrogância e apatia do indivíduo, onde ele se coloca como superior acima dos outros por natureza. Ele é naturalmente maior, mais forte, mais importante, e é claro que dentre todos os personagens é Poseidon que mais se encaixa nessa definição, na definição do complexo de Deus, aquele que se vê como superior a todos. Claro, temos a exceção do Hades, alguém que ele vê como igual, mas isso não muda que ele claramente se encaixa no complexo de Deus. Ele literalmente tem como plot dele ser um Deus perfeito, então acho que essa é a maior cravada do vídeo. Lembrando, eu não sou psicólogo, esse vídeo é só pra gente se divertir e descobrir mais sobre os personagens de Shumatsu. Gostou do vídeo? Dá like e comenta pra ver mais coisas desse tipo aqui no canal, e claro, se você tiver alguma coisa a acrescentar, fique à vontade pra comentar aí embaixo na caixa dos comentários. Como sempre, um agradecimento especial aos boosters do server do Discord que apoiam o server, e a você também que ficou até o final do vídeo. Obrigado pela sua presença até aqui, e até mais.